A lógica de Spinoza sobre a lógica de Deus. Existe ou não existe Deus? Esta pergunta nos fazemos quase que diariamente, e a derivação da pergunta passa pelo que observamos e sentimos em relação a nós e ao mundo, ou mais, em relação ao tudo. Se observamos uma semente que nasce rompendo a terra, buscando a luz, avançando em direção ao céu ativada por sua força íntima, pensamos, bem, assim não somos nós também? E quando perguntamos qual força aciona esta pequena semente a nascer e florescer, ou a um pequeno beija-flor que flutua no ar a se alimentar da flor desta semente florescida, quem ou o que ensina a eles os seus comportamentos? Quem ou o que lhes doa esta força vital? Quase nunca encontramos uma resposta adequada, ou recebemos as assertivas quase nunca satisfatórias da ciência. Seguindo, ao micro e macrocosmo, dois imensos universos ambos tão distantes dos nossos olhos, apesar de suas dimensões aparentemente distintas, quando precisamos de microscópios ou telescópios, para sabermos apenas de uma ínfima parte de cada um. O que os criou? O que os impulsionam? Então até mesmo aos ateus faltam respostas. Há uma afirmação em relação à ciência que diz: o conhecimento afasta a ciência de Deus, mas logo, a falta de saber os reaproxima. E quando nós olhamos e analisamos nossos corpos, órgão a órgão, função a função, quem pode dizer ser eles obra do acaso? Bem, isto daria um outro vídeo inteiro. Depois que Deus se revelou para libertar os judeus do Egito, Moisés perguntou seu nome, ao que seu Salvador respondeu simplesmente: Eu sou. Este é o significado de Javé, Yahvé, ou Jeová, e Jeová eu sou, ou eu existo, ou até mesmo, eu sou aquele pelo qual tudo existe. Esta é a maneira como Moisés compreendeu Deus. Mas por que a divindade suprema, salvadora, se recusou a aparecer para Moisés, afinal por que ele escolheu aparecer na forma de uma sarça ardente? Será que o profeta não era digno de contemplar seu Salvador? Será que ele não merecia a visão de seu Deus? Ou será que ele morreria ao contemplar sua forma verdadeira, assim como Semele ao vislumbrar a forma divina de Zeus? Todas estas questões fazem parte de uma longa discussão teológica. Os deuses nunca se revelam completamente, nunca aparecem em sua pureza, eles precisam ser mediados por formas, mitos, disfarces, aparências. Pois bem, esta mesma discussão faz parte da filosofia antiga no tema da natureza. Um fragmento de Heráclito, um pré-socrático de enorme importância, diz assim: a natureza ama ocultar-se. Do mesmo modo que Deus não diz seu nome, a natureza também se esconde, mas esta o faz atrás de si mesma. Bem, mas viemos aqui para falarmos sobre Spinoza. Baruch de Spinoza nasceu em 24 de novembro de 1632 e foi considerado um dos grandes filósofos racionalistas, ao lado de Leibniz e Descartes, de sua época. Primeiro filho de uma família português-judia, Spinoza era chamado por seus pais pelo seu nome português, Bento, e é curioso imaginar que ele aprendeu suas primeiras palavras na mesma língua que nós. Seus pais eram prósperos comerciantes, mas por serem judeus, mudaram-se para Amsterdã fugindo da Inquisição. Quando Baruch de Spinoza nasceu em Amsterdã, seu pai já possuía 2 filhos de outro casamento. Quando criança, Spinoza fez seus primeiros estudos na sinagoga a qual pertencia, era um aluno brilhante,
Estudou profundamente o Talmud e a Bíblia, além de aprender hebraico, mas o consideravam também muito questionador, um defeito na época. No entanto, o dedicado aluno precisou largar seus estudos para tomar conta dos negócios da família. O filósofo adotou uma das máximas de Epicuro: viver os prazeres simples. As práticas do filósofo do jardim moldam a vida de Spinoza, recusa de riquezas e bens materiais, prazeres sem exageros, uma vida dedicada à reflexão e ao conhecimento. Estas características não são vistas como um fim em si mesmo, mas são parte das condições para elevar seu pensamento. O asceticismo, neste caso, não é usado para mortificação e preparação para outra vida, muito pelo contrário, é um meio de maximizar os efeitos de uma filosofia e de um pensamento rico e superabundante, que trazem felicidade e contentamento nesta vida. Mudou-se para Warburg, onde continuou a trabalhar e a escrever. Sua inquietação com a ignorância do conhecimento religioso preocupava, e resolve então escrever o Tratado Teológico Político, com o fim de mostrar as limitações do pensamento sagrado e seus meios de criar obediência e servidão. O autor publica seus livros anonimamente, tomando cuidado de não perder sua tranquilidade para pensar e escrever, tanto por parte da Igreja, quanto por parte dos religiosos. Spinoza era tão visitado e conhecido em Vorberg que resolve mudar-se em 1670 para Haia, cidade pequena e de ar agradável onde passa o resto de sua vida. Nesta cidade, Spinoza conclui sua obra de maior importância, Ética, demonstrada à maneira dos geometras, aquele que é versado em geometria ou escreve sobre esta ciência, um livro tão potente que seu autor só permite publicá-lo póstumamente. Spinoza morreu prematuramente em 1677 com apenas 44 anos, e sempre foi o pensador da virtude e da potência, dos afetos e da alegria, de Deus e da razão. Levantou-se contra o racionalismo de Descartes e os mandamentos religiosos. Lutou contra o despotismo dos governos e também dentro de cada um de nós. Com um pequeno grupo de amigos, fez circular suas ideias. Até o fim de sua vida morou modestamente e sempre foi honesto para com seus pensamentos. Deixando sua obra inacabada e sua obra, Ética, deixar a linguagem menos erudita, mas ainda assim, não é fácil. A Ética não foi publicada em vida pelo autor, foi encontrada na gaveta da mesa de trabalho do filósofo após sua morte. Ficou guardada, pois Spinoza temia as reações das pessoas ao terem contato com suas ideias. E somente foi publicada póstumamente, logo proibida por todas as autoridades religiosas e políticas. Seu iniciado livro Tratado Político permaneceu inacabado. Spinoza é mais um daqueles filósofos perigosos para o status quo da sociedade. É impossível passar ileso pela potência de seus pensamentos. Sua obra reflete sua vida, pensamento e ação tornam-se um só. Spinoza nos é um filósofo essencial. Com ele, aprendemos a viver o pensamento e pensar a vida. Historicamente, o pensamento de Spinoza foi assimilado a uma filosofia que nega a realidade das coisas finitas em um mundo onde apenas Deus ou a substância seria real. Ou não existe nada ou um ente absolutamente infinito também existe necessariamente, diz Spinoza em A Ética e... Houve uma época em que spinozismo era sinônimo de ateísmo, mas em vão acusaremos Spinoza de ateu. Sua principal obra, Ética, dedica toda a primeira parte na definição do que é Deus e qual sua essência. Contudo, a natureza divina para Spinoza é muito particular e difere absolutamente das definições judaico-cristãs de seu tempo.
Deus é causa. Deus é causa imanente, e não transitiva, de todas as coisas. Spinoza. Enquanto os místicos falavam de outros mundos, colocando Deus em outra existência, e os físicos materialistas mergulhavam neste universo, negando sua existência, Spinoza viu razões para misturar os dois, se encantar com este mundo e tratá-lo de maneira sagrada, pois Deus se manifestava racionalmente em cada um dos seus quatro cantos. Através da razão, relações que compreendemos como necessárias e determinadas, nós entrevemos um processo maior acontecendo. É Deus, diria Spinoza, é um infinito encarnado na finitude. Deus não está separado do mundo como um grande legislador. Não existe uma entidade criadora do mundo que agora o observa à distância, julgando-o e decidindo seu destino final. Até hoje não conseguimos definir a natureza de Deus porque sempre o confundimos com um ser à nossa imagem e semelhança. Os teólogos, claro, mas também os filósofos. Não surpreende, pois o objetivo dos teólogos sempre foi a obediência. A Escritura é mandamento. A tradição descreve Deus como se fosse um homem, um rei, um déspota, com vontades, sentimentos, objetivos e atributos corporais. Esta visão é exageradamente antropomórfica e confessa uma ingenuidade para entender a essência das coisas. Por uma visão utilitarista, somos levados a crer que a natureza, e nós mesmos, temos um objetivo a ser cumprido, e concluímos que fomos criados com um destino a se cumprir. Sendo assim, achamos que um ser que nos criou à sua imagem e semelhança tem certos desígnios para nós. Mas Spinoza argumenta que se fosse dada a um triângulo a chance de definir Deus, este faria dizendo que ele possui 3 lados e a soma de seus ângulos internos resultam em 180 graus. E assim o homem, por ignorar as causas de seu conhecimento, o faz. Deus vê tudo, ouve tudo, sabe tudo, pode tudo e os seus mandamentos que não podem ser quebrados. Porém, para Spinoza, Deus é o mundo, Deus é a natureza. São 2 nomes para uma única e mesma coisa. É preciso conhecer a natureza, o máximo que pudermos, se quisermos conhecer Deus. Ele não é exterior, ele é a causa interior de tudo o que existe. A causa da essência e da existência de tudo, a causa imanente, não transitiva, ou seja, agindo em nós. Deus não gera o mundo por livre vontade, ele é o mundo por pura necessidade de sua essência. Deus não produz porque quer, mas porque é. Por causa de si entendo aquilo cuja essência envolve a existência, diz Spinoza na obra Ética e. Esta é a definição formal de Deus, ou nada existe ou existe um ser necessariamente infinito e nada mais. O ser, a existência, é puro ato de sua afirmação. Para o filósofo, Deus é uma substância. Substância, para ele, é um ser que existe em si e por si mesmo, que pode ser concebido em si e por si mesmo e sem o qual nada existe nem pode ser concebido. Em outras palavras, o filósofo compreende que Deus é um ser que é causa de si mesmo, não depende de nada além dele mesmo para existir e se manter existindo, e causa de tudo mais que existe, tudo depende dele para existir. Atentem-se, porém, a este detalhe. Ele é substância única, absoluta e infinita. Isso significa que somente existe Deus como substância e tudo mais que existe não é uma criação separada de Deus, mas uma manifestação individual do próprio Deus,
a propagação dele próprio. Por Deus ser uma substância infinita, de infinita possibilidade, ele não pode sofrer limitações por outra substância. Isso seria ilógico. Logo, para conseguir manifestar sua infinitude, é necessário que Deus seja a única substância existente. É isso mesmo. Só existe uma substância e essa substância é Deus. Deus é único e absoluto. Deus é tudo. Ou, se preferirem, tudo é Deus. Imanência em vez de transcendência. Se antes, compreendia-se Deus como causa transcendente das demais coisas, ou seja, como um artesão que cria um objeto, Spinoza compreende Deus como causa imanente das demais coisas. Isso quer dizer que Deus, devido à sua infinita possibilidade de ser qualquer coisa, modifica-se, assume modos diferentes de se expressar, se manifestar. Esses modos não são outras coisas separadas de Deus, sendo ainda o próprio Deus. Para usar um exemplo análogo, gelo e vapor não deixam de ser água apenas por estar no estado sólido ou gasoso, respectivamente. Ainda são água, só que de modos diferentes. Da mesma forma, tudo que percebemos no universo ainda é Deus, só que se manifestando de uma forma diferente. O termo que se usa para explicar isso é imanência. Imanência é um termo filosófico utilizado para explicar quando algo permanece e continua presente em outro ser. No caso do Deus de Spinoza, quando vemos qualquer coisa, essa coisa nada mais é do que o próprio Deus, se expressando de um modo individualizante. Agradeço a sua presença. Esteja sempre bem iluminado. O vídeo ou a lógica de Spinoza não se encerra aqui, há ainda a parte 2. E se você gostou, deixe o seu like. E compartilhe por gentileza, é importante para que saibamos se os nossos conteúdos são bem-vindos ou não. Deixe suas dúvidas e críticas, espero vocês lá assistindo a segunda parte. Volte sempre. Fiquem bem.